Elas são maioria da população e do eleitorado, mas as mulheres não ocupam nem 10% das cadeiras no poder legislativo. Neste momento em que o Congresso Nacional debate a reforma política e eleitoral, as bancadas femininas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados se mobilizam para reivindicar maior representação das mulheres. É sobre este tema que vamos conversar com a senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher do Senado e signatária de 2 propostas de emenda à Constituição que procuram corrigir essa distorção. Olá, senadora. Muito obrigada pela presença aqui no Cidadania. Eu é que agradeço. Então, quais são essas propostas, de maior representação? Na realidade, primeiro só resgatando que nós aqui no Congresso Nacional nos organizamos enquanto bancada feminina. Cada qual tem o seu partido político, as suas ideologias, diferente uma das outras, mas quando o tema trata de questões de gênero vinculado à mulher, direta ou indiretamente, a gente procura atuar de forma muito unida. E já no início do ano, nós nos reunimos, as senadoras e as deputadas federais, e elegemos o tema da reforma política como o prioritário a ser encaminhado pela bancada feminina. E em decorrência da conjuntura e do fato de que tanto o Senado Federal quanto a Câmara de Deputados incluíram na sua pauta a questão da reforma política. E você mesmo começou dizendo isso, que apesar da gente ser maioria, ou seja, não estamos tratando dos interesses de uma minoria. São os interesses de uma maioria que não são respeitados, que não são considerados na democracia brasileira nos dias atuais. Porque, de fato, a gente tem aproximadamente quase 51% da população, somos quase 52% do eleitorado, temos um protagonismo importante na sociedade, porque a gente trabalha fora, nós produzimos mais de 40% de toda a riqueza nacional, mas na hora de nós termos uma participação política, nós não temos tido essa condição, porque apesar disso tudo, nós só ocupamos menos de 10% das cadeiras do parlamento. Muito pouco. Muito pouco. Isso se levar em consideração o Congresso Nacional, Senado, Câmara, Assembleia Legislativa Distrital e mais as câmaras de vereadores. Isso é muito ruim, porque coloca o Brasil como o país sul-americano que tem a menor presença de mulher nas suas casas legislativas. E eu repito, na América do Sul, nós somos o último em termos de participação feminina no parlamento. Em todo o continente americano, a gente perde só para 3, a gente ganha, aliás, de 3 ilhas, Saint Kitts, Belize e Haiti. Se a gente pensar o Haiti em guerra, Em guerra, aquela pobreza, aquela dificuldade toda, não é? E em termos mundiais, nós estamos numa relação de 188 países, que esse é um levantamento que as Nações Unidas fazem todos os anos, através da ONU Mulher e da União Interparlamentar. Então, um mapa divulgado agora em janeiro de 2015 mostra que num ranking de 188 nações, nós somos a 158ª. Em termos de presença de mulher. Eu vi, a senhora tem mostrado esse mapa, E eu, assim, que me surpreendeu muito é ver que nós estamos pior do que os países do Oriente Médio. Pior do que o do Oriente Médio. Por quê? Porque imagina mais progressista. E somos, e na realidade nós somos, porque o que tem em comum em todos os países do mundo é o fato da mulher ainda sofrer discriminação. Nós não podemos dizer que nós já superamos que a discriminação de gênero é algo que esteja superado, não é. A gente sofre em maior ou menor grau. E, de fato, eu acho que nesse aspecto o Brasil é um dos países mais avançados no sentido de combater até criminalizar a discriminação que a mulher sofre, não é? Diferente de países do Oriente Médio, onde só o homem pode ter várias esposas, basta ele ter condição econômica para isso. As mulheres não podem frequentar locais públicos sem estarem cobertas, isso tudo faz parte da lei deles. Nós não temos isso. Não podem dirigir, enfim. Nós não temos esse problema. Então, de fato, no Brasil, no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos da mulher, nós nos somamos e estamos ao lado daqueles países mais avançados.
Mas os direitos pessoais, né? Na hora do os direitos poder político, de seres humanos. Entretanto, os direitos políticos, isso é algo que dialoga muito diretamente com o sistema político eleitoral vigente em cada país. Então, é isso que faz com que países mais atrasados no trato da mulher do que o nosso consiga ter uma presença feminina bem superior à nossa no parlamento, porque o sistema político eleitoral deles é mais favorável às mulheres. É muito mais do que no Brasil. No Brasil, a gente tem um problema que outras nações já superaram. A nossa lei de cotas, e aí a maior parte do mundo tem lei de cota, ou lei efetiva, ou superaram leis, mas internamente dentro dos partidos existem as cotas, não é? Naquelas democracias mais consolidadas, onde a lei já foi abolida, não tem mais uma lei nacional da cota, mas os partidos cumprem internamente uma orientação que leva em consideração a alternância de gênero, né? Então, foi no ano de 1995, quando as Nações Unidas indicou que o mundo inteiro, os países, aprovassem leis que a gente chama de discriminação positiva, não é? Leis afirmativas, garantindo cotas e permitindo que a mulher, assim, ingressasse mais rapidamente nesse ambiente político de tomadas de decisão. E o Brasil, como todos os outros, aprovou uma lei de cotas, só que passados 20 anos, a gente percebe que a nossa lei não é eficiente. Não é porque, se por um lado tem a cota, por outro lado, existem outros fatores que influenciam e que nesse a mulher é subjugada, porque a política no Brasil, culturalmente, ela é feita por homens. Nós só tivemos o direito ao voto em 1932. Em 1932, direito esse consolidado em 1934, e foi uma luta muito grande. No mundo inteiro foi isso. Aqui no Senado Federal, a primeira mulher a assumir uma cadeira como senadora da República foi em 1979. 1979, que é a senadora Eunice Miquiles, lá do meu estado. Mas a primeira, que era suplente, com o falecimento do titular, ela assumiu a cadeira. Entretanto, foi uma suplência que naquela época, dentro daquele sistema eleitoral, ela era votada também. E só não foi eleita porque ela sofreu muita discriminação na chapa, porque era o voto que a gente chama de sublegenda. Então, o eleitor, cada partido ou coligação lançavam 2 candidatos, a somatória dos 2 candidatos que era computada, e somando de cada partido quais desses partidos os 2 candidatos adquiriram mais votos, ele ganharia a vaga. E dentre os 2, o mais votado ficaria com a vaga. Ela, por muito pouco, por um percentual muito pequeno, não passou à frente do outro candidato que se elegeu. Mas por quê? Porque ela ia para comício e não deixavam ela falar. Ela não tinha a estrutura de campanha que o companheiro dela de chapa tinha. Ou seja, tudo foi montado para eleger ele. E que só teve a sua eleição garantida graças aos votos que ela teve, né? Mas isso foi tudo em 1979 só. Então, a política ainda no Brasil, ela é muito feita por homens. Os partidos ainda carregam muito o conservadorismo machista. Então, não adianta de nada você ter uma cota de 30% de gênero, que só pode e deve ser preenchida por mulheres, se na hora de fazer a campanha elas não acessam o tempo de TV, não acessam o tempo de rádio e tampouco o recurso do fundo partidário. Então, um ambiente que já é hostil às mulheres, muito difícil delas ingressarem, a partir do momento em que elas ingressam ainda tem todas essas barreiras, então elas dizem, por que eu vou ser candidata? Só para figurar, eu não quero ser, objeto de figuração, eu quero ter a possibilidade, de fato, de ser eleita, não é? Então é por isso, exato, é por isso que nós apresentamos, nos unificamos, a bancada feminina das 2 casas, e apresentamos 2 propostas, priorizando 2 temas. Um tema é a mudança da cota e o outro tema é o acesso aos recursos do fundo partidário. Já que são 30% que estão, a reserva de gênero de 30%, os recursos do fundo partidário têm que estar disponibilizados pelo menos em 30% para serem aplicados para aquele gênero, né? Porque eu digo gênero, porque a cota não é para a mulher, a cota é de gênero, já é assim hoje, e nós estamos propondo a mudança respeitando o tipo de cota de gênero. O que significa dizer, hoje a cota, ela é 30% para chapas de candidaturas. Então, cada partido ou coligação não pode apresentar 70%, mais de 70% de candidatos do mesmo gênero.
Os outros 30 têm que ser preenchidos com um gênero distinto dos 70. Então, se 70% são homens, pelo menos 30% devam ser mulheres. A mudança que nós propomos é que a reserva de vagas não seja nas chapas de candidaturas, e sim nas cadeiras. E eu acho que esse é mais melodioso, porque é mais compatível com o sistema democrático você dizer o seguinte, que nenhuma casa legislativa, e principalmente levando em consideração a nossa realidade, que nenhuma casa legislativa no Brasil pode ter mais de 70% das suas cadeiras preenchidas por parlamentares de um mesmo gênero, o que garantiria, no mínimo, 30% de mulher no parlamento. Ou, dependendo da situação, quem sabe um dia, no mínimo, 30% de homens também, não é? Mas é um mínimo que a gente pode fazer diante do reconhecimento da discriminação que a mulher sofre, das barreiras que ela enfrenta para entrar na política e de quanto a política vai melhorar tendo uma presença maior e mais efetiva das mulheres ocupando as cadeiras. Porque outro ponto de vista, há uma complementação de pensamento, de ideias, de gestos, de manifestações, de costumes. Ou seja, é a somatória da forma de ser do homem com a forma de ser da mulher é que fará com que a política melhore significativamente, porque tem alguns temas que são mais próximos e falam mais ao sexo masculino, tem outros temas que falam mais alto ao sexo feminino. E ter essa participação mais próxima é fundamental para o desenvolvimento do país, é fundamental para o exercício da democracia e para o bem-estar da população. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente tiver um parlamento onde as mulheres estejam num número mais significativo, a gente vai melhorar muito a qualidade desse parlamento. Eu acho que nós temos que aprender com o mundo. Por que no mundo inteiro as mulheres avançam e no Brasil não nos é dada essa oportunidade? Aí a senhora fala em mundo, assim, a Argentina conseguiu aumentar recentemente, né, a representação feminina. A senhora conhece o mecanismo? Como eles fizeram? Foi assim, como nós, elas viveram, né, a sociedade, o país viveu uma reforma no sistema político eleitoral e eles tiveram a coragem de enfrentar. Só que o sistema deles é diferente do nosso. E a gente tem esse problema porque o nosso sistema político eleitoral ele é muito diferente dos sistemas vigentes no mundo inteiro. O nosso sistema é um sistema híbrido, que pega um pouquinho de um modelo e mistura com outro modelo, aí pega algo que é muito próprio nosso e só nosso e dá nesse sistema eleitoral que não há comparação no mundo em relação ao nosso. Mas na Argentina foi assim, de uma eleição para outra, as mulheres passaram de uma participação de 12%, 13%, ou seja, muito próximo à nossa, para uma participação superior a 37%. Só que o sistema eleitoral de lá como o partido político apresenta a sua lista de candidatos, que é uma lista pré-ordenada. E lá os eleitores escolhem em que, claro, eles conhecem os candidatos, sabem em que chapa eles estão, seus candidatos de preferência, e votam, mas eles votam na chapa. Votam no partido, votam no programa. E nessas chapas, nessas listas pré-ordenadas, há alternância de gênero. Sempre 2-1, nunca podendo ser 4 homens ou 4 mulheres seguidos. Sempre ou é 1-1 ou 2-1. 2 mulheres e um homem ou 2 homens e uma mulher. Sempre havendo essa alternância. Esse é o sistema mais comum utilizado no mundo inteiro. Né? Aí há um número significativo de países também onde a legislação não prevê isso, mas internamente os partidos praticam isso. Internamente, é o caso de vários partidos europeus, dos países europeus. Eles, quando apresentam as suas chapas, eles já apresentam a formação e a composição dos nomes de acordo e respeitando essa alternância de gênero. E há ainda aqueles outros países que é um sistema de eleição diferente, então por isso mesmo reservam cadeiras. Então, como nós não temos sistema de lista pré-ordenada, a nossa lista é aberta, então é por isso que nós estamos propondo a modificação para 30% das cadeiras e não mais o 30% das chapas de candidaturas. E a gente precisa fazer sensibilizar a sociedade, porque achamos que esse é o caminho mais rápido
da mulher conseguir ocupar os espaços que lhe é de direito. Porque se nós temos capacidade de estar no mercado de trabalho e mesmo assim acumular as tarefas, os afazeres domésticos, o cuidado com os filhos e tudo mais, se hoje nós temos um nível de escolaridade superior ao dos homens, por que é que a gente não tem a possibilidade de fazer a política? Aí tem muita gente que diz, mas a mulher é que tem que ir. Mas como que a mulher vai se ela não tem aquele espaço? Então, o que a gente quer é construir um espaço num período determinado de tempo, até que a presença da mulher nos partidos, na política, seja visto como algo mais natural do que, infelizmente, os dias atuais, que a nossa presença não é vista como algo natural. Eu posso exemplificar isso recordando o que aconteceu recentemente na Câmara dos Deputados, quando uma deputada que é do meu partido, Jandira Fegali, ela fez lá um pronunciamento num debate importante que estava tendo, e um parlamentar foi ao microfone dizendo o seguinte, se manifestando contrário a ela, que havia ocorrido um atrito entre ela e um parlamentar, e ela foi fazer um registro, né? Repudiando a atitude do parlamentar. E o outro foi ao microfone e disse o seguinte, olha, já que vocês, mulheres, se sujeitam ou se dispõem a estar aqui, vocês têm, e bater como homem, vocês têm que apanhar como homem. Então, olha só como é uma manifestação carregada de discriminação, já que vocês se sujeitam a estarem aqui, se dispõem a estar aqui, como se aqui não fosse o nosso lugar. Estão se metendo onde não deveriam. Exatamente, né? Como se não fosse o nosso lugar. Aliás, e aí incitando a violência também, porque o parlamento é o local do embate, mas o embate de ideias, e não um embate físico. Já ficou para muito atrás o tempo em que parlamentares andavam armados no plenário, atirando um contra os outros. Não, a cultura da violência deva ser banida, assim como a cultura da discriminação. E a própria formação da história já diz que são as leis que tratam os desiguais de forma desigual, elas são necessárias para o alcance da igualdade. Então, e essas propostas, essas PECs, né, apresentadas pela bancada feminina, a intenção é que elas façam parte da reforma política que está sendo discutida nesse momento. Aqui no Senado nós temos vários projetos de leis tramitando e propostas de emenda constitucional. Na Câmara a mesma coisa. Então, lá na Câmara, por uma opção até da presidência da Casa, toda a reforma política está sendo votada, no primeiro momento, em forma de emenda constitucional, ou seja, estão mudando a Constituição, mudando o sistema político e eleitoral, primeiro através da Constituição, para depois trabalhar a regulamentação. E aqui no Senado, não. Aqui no Senado nós estamos votando, porque já tem muita coisa votada. O Senado já votou muito mais do que a Câmara. Nós votamos mudança, por exemplo, mudança de suplência de senador, data de posse, data de eleição, sistema político. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça já votou a lista fechada com alternância de gênero. Nós já votamos isso, não é? Mas, enfim, a Câmara agora está votando aquilo que definiu, ponto a ponto, no plenário. E ainda vai enfrentar a votação da questão das cotas, não é? Já está na pauta e a gente espera que isso deva acontecer nos próximos dias, o plenário da Câmara votar. E aqui no Senado são projetos de emendas constitucionais ou de leis ordinárias que estão na Comissão de Constituição e Justiça para serem votados. Duas dessas propostas tem como relatora a senadora Simone Tebet, né, que já está com o relatório pronto, apenas aguardando o melhor momento para votar. Então, nós estamos num processo de grande mobilização, né, aqui no Parlamento e fora do Parlamento, para ver se a gente sensibiliza os homens, porque, afinal de contas, eles são os eleitores da reforma política. A reforma política vai ter a cara dos homens, então, porque eles são 90% da casa. Então, a gente precisa muito sensibilizar esses homens, mostrar a eles que aqui é um espaço da sociedade e a sociedade é composta da metade de homens e metade de mulheres. E nós temos que ter o direito de aqui estar. E que nós não estamos, não por falta de interesse ou de vocação, como eles tentam repetir, mas aqui nós não estamos por barreira da própria legislação e da cultura dos nossos partidos que não abraçam as mulheres. E eu digo e provo, aquela velha história, você tem que não só falar, mas você tem que comparar, na realidade, aquilo que você está falando. Eu acho que um exemplo mais claro disso é o meu partido. Meu partido é o partido que mais mulher tem na sua bancada.
nós somos 40% da bancada federal de mulheres, ou seja, um percentual que só é experimentado nos países mais avançados do mundo em relação ao tratamento da mulher, né? 40%. Isso por quê? Porque o partido abre suas portas às mulheres, ele forma a mulher líder, ele incentiva que a mulher participe, né? Abomina qualquer tipo de discriminação. Já nos outros não é bem assim. As direções são de homens e as mulheres que fiquem para lá. Quem sabe, então, vocês vão ser o primeiro partido a usar a cota de gênero para os homens, em favor dos homens. Né? Na liderança, eles já estão reivindicando isso, a alternância de gênero, porque eu acho que já está no 5º ou 6º ano, na Câmara dos Deputados, onde a parlamentar mulher é que ocupa o cargo de líder sem alternância. Então, eles já estão lançando mão da lei da alternância, da nossa cota interna de alternância, para poder ocupar espaço. Senadora, infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo, mas muito obrigada por participar aqui dessa conversa com a gente aqui no Cidadania. E vamos acompanhando as votações aqui no Senado e na Câmara Federal. Com certeza. Nós conversamos com a senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher do Senado Federal, sobre a criação de uma cota de gênero para garantir melhor representação feminina no Poder Legislativo, uma cota de gênero de cadeiras reservadas para os gêneros. Você pode enviar crítica ou sugestões pelo Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou no site da TV Senado, no endereço www.senado.leg.br/TV. Você pode assistir de novo ou baixar esse aqui ou qualquer outro programa da TV Senado. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.